O mar esconde segredos maravilhosos que transcendem sua alma a cada onda que embala. Na pequena vila litorânea de São Vicente, conhecida pela sua calma e beleza serena, o mar guardava mistérios que nem os mais antigos pescadores poderiam imaginar. As ondas, que todos os dias chegavam à areia com um sussurro suave, eram a única companhia de Clara, uma jovem marcada pela dor. Ela caminhava pela praia, com os pés descalços tocando a água fria, e a cada passo sentia o peso da perda que a acompanhava. Seu coração estava preso em um ciclo de tristeza, sua alma clamava por um sentido. Mas o que o mar lhe oferecia eram perguntas silenciosas e ecos de um passado que nunca mais voltaria. Encontrou conchas em forma de coração, uma pérola reluzente e até mesmo uma foto antiga, que parecia ter pertencido a alguém da vila. Cada descoberta trouxe um novo mistério, um gesto frágil do mar, que tentava consolar seu, ao mesmo tempo em que provocava mais perguntas. E cada vez que ela se sentava na areia, contemplando o horizonte infinito, as ondas pareciam interromper-se para contar histórias, sussurrando segredos sobre amores perdidos e esperanças renovadas. Foi então que ela conheceu Dona Leonor, a sábia do vilarejo, uma mulher de olhos profundos como o oceano. Sempre que Clara via, sentia um arrepio. Dona Leonor tinha uma presença forte, e seus lábios frequentemente ocultavam sorrisos que pareciam carregar a essência de 1000 histórias. Quando Clara a abordou, a mulher começou a compartilhar fragmentos de sua vida. Assim como Clara, ela tivera seu amor levado pelas correntes implacáveis do destino. Clara, meu bem. O mar é uma mãe generosa, disse Dona Leonor, com um olho. Medos antigos a aprisionavam. E embora as ondas prometessem recomeço, a dor parecia um peso insuportável de carregar. Naquela tarde, enquanto caminhava pela praia, Clara avistou algo peculiar na areia. Um baú antigo, meio enterrado, com detalhes de incrustações brilhantes que eram um chamariz irresistível. Sem hesitar, puxou o baú para cima. O coração batendo acelerado, ela imaginou o que poderia estar escondido ali. Tesouros, cartas, segredos de um passado esquecido. O mar parecia vibrar em expectativa, como se quisesse que Clara abrisse aquele relicário. O que estaria guardado dentro daquele baú? Segredos que mudariam tudo? Clara sabia que agora, diante do mar e de seu encanto enigmático, ela teria que fazer uma escolha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você é aí. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada diante do baú antigo, seu coração batendo descontrolado. O que estaria ali dentro? Tesouros? Segredos? As ondas pareciam zunir ao seu redor, como se o mar também estivesse ansioso para descobrir o que se escondia sob aquela madeira desgastada. Ela se agachou, suas mãos tremendo, enquanto desenrolava a corda que prendia o baú. O cheiro de sal e a brisa fria a envolviam como um abraço. Finalmente, a tampa se abriu e Clara prendia a respiração. Dentro, encontrou uma coleção de objetos, um vestido de noiva amarelado, um par de alianças desgastadas e um cartão com uma imagem de São Vicente. As lembranças de um amor perdido, uma vida que talvez nunca tivesse acontecido. Mas quando Clara pegou o cartão, seu coração parou. A foto mostrava um casal sorridente, e no verso,
Uma frase escrita, não por alguém que apenas sonhou, mas por uma mulher que claramente tinha vivido a dor no coração, muito parecida com a dela. O amor tem muitos rostos. Havia escrito a mulher e assinado Clara. Os olhos de Clara se arregalaram. Como poderia isso ser possível? Ela sentiu um fio na espinha, um que não vinha apenas do vento do mar, mas da ideia de que havia outra mulher que carregava seu nome e sua história. O que mais estaria escondido neste baú? O que mais esse mar tinha para revelar? Nesse momento, um grito rasgou o silêncio da praia. Era Dona Leonor, correndo em sua direção com o rosto pálido e os olhos arregalados. Clara, não! Afaste-se do baú! A voz da mulher soava como um trovão, cortante e cheia de uma urgência que gelava a alma. Mas Clara estava paralisada, a realidade nas mãos. Por quê? O que está acontecendo? As palavras saíam sem esforço, mas sua mente estava em um turbilhão. Dona Leonor se aproximou. Sua expressão, uma mistura de temor e desespero. Esse baú... Ele pertence a uma história que não deveria ser recontada. Em um instante, toda a força que sempre teve parecia desmoronar. Ele é de uma família que sofreu tragédias imensas. O amor, no final, trouxe dor. As ondas agora pareciam gritar, e um fio intenso a envolveu. Quem era essa Clara? O que aconteceu com ela? Sua voz tremia, mas a determinação crescia. A verdade era o veneno, mas a necessidade de saber era maior. Ela era feliz, até que tudo desmoronou. O amor tragicamente roubado. Você precisa entender, Clara. Essa história não é só sobre amor. É sobre perdas eternas. Dona Leonor hesitava, respirando fundo, como se cada palavra machucasse. E pode estar ligada a algo que você nunca imaginou que houvesse na sua vida. Onda após onda, o mar lançou segredos ao seu redor, e Clara percebeu que as respostas estavam se moldando em torno dela, na areia, nas histórias que não podiam ser esquecidas. Que você quer me dizer? Eu tenho medo do que você vai descobrir. Algumas verdades são como tempestades. Devastadoras. Dona Leonor olhou nos olhos de Clara e, por um momento, tudo mergulhou em silêncio. A tensão pairava no ar pesado como um manto. Clara, agora com um nó na garganta, sabia que nada seria como antes. O que a mulher sabia e a conexão entre elas? O mar murmurava promessas, mas também advertências. À medida que as ondas avançavam e revoavam, Clara se via diante de uma escolha que poderia reescrever sua história. E naquele instante, sua vida, suas verdades e até as ondas do mar deixaram de ser previsíveis. Clara, com o coração na garganta, encarava Dona Leonor, confusa e assustada. O que você está escondendo de mim? Suas palavras ecoaram pela praia deserta, misturando-se com o sussurro do mar. Eu não queria que você descobrisse assim. Dona Leonor hesitou. A expressão dela, carregada de receios. O baú tem conexões com sua família. Uma história que está ligada a você, às suas raízes. O que isso significava? Clara sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Ela sempre buscara seus ancestrais, mas nunca imaginou que suas origens pudessem estar entrelaçadas com dor. O que você quer dizer com isso? Meus pais, eles nunca mencionaram nada. Dona Leonor respirou fundo. Havia um amor, Clara. Um amor que foi destruído por enganos e segredos. A outra Clara, ela não era apenas uma desconhecida. Ela é a sua, um laço que não se rompeu. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Clara piscou, lutando para entender. A vida dela, tão marcada pela ausência e tristeza, poderia ser reflexo de algo muito mais profundo? Mas como isso é possível? Quem era essa Clara? Ela era... Dona Leonor parou. Correu os dedos pelo cabelo grisalho, pensando. Era uma mulher de grande coragem.
Ela amava alguém que nunca pôde ter, alguém de sua própria família, e em uma noite fatídica tudo desmoronou. Um acidente, desentendimentos. Sua família não suportou a perda. Tudo foi escondido como se nada tivesse acontecido. A mente de Clara girava, o mar rugia lá atrás. Ela se imaginou numa linha do tempo em que esses eventos foram apenas uma sombra. E eu? O que sou eu nesse quebra-cabeça? Você é a ponte, Dona Leonor respondeu, com a voz sussurrada, quase como se temesse o eco do que dizia. A esperança de um recomeço. O amor que foi negado a outra Clara agora está presente em você. Mas cuidado. Há pessoas que não querem que essa verdade aflore. Elas fariam qualquer coisa para silenciar as vozes do passado. Nesse momento, um ruído horrendo cortou o ar. Clara se virou, as palmas suadas e o estômago revirado. Um grupo de pessoas aparecia, apressadas. Suas expressões eram de fúria e desespero. Os olhos de Dona Leonor brilharam com uma estranha intensidade. Eles chegaram cedo demais. O que você fez? Clara interrompeu assustada. Por que eles estão vindo aqui? Eu não sei, mas eles não podem saber que você encontrou o baú. Dona Leonor estava em pânico, os batimentos cardíacos acelerando. Eu te avisei, Clara. O mar guarda segredos, mas ele também contém a fúria daqueles que não querem que o passado venha à tona. Frente a ela, um homem mais velho, robusto e com uma expressão carregada de ódio, apontava. Vocês duas, o que estão fazendo? Aquele baú não é para vocês. Clara sentiu um aperto no peito. O que era aquilo? A afeição e o carinho que ela tinha pelo lugar desmoronavam em pouco tempo. Por que vocês são tão insuportáveis? Ele se aproximou, a respiração pesada e um olhar condenatório. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. A história que você pretende reescrever pode muito bem ser seu fim. Dona Leonor se virou para Clara. Vamos, precisamos sair daqui. Mas era tarde demais. O homem e seu grupo estavam em cima delas, o mar rugindo atrás, como se quisesse engolir a verdade. As ondas pareciam apaixonadas por aquele confronto, a raiva pulsando e crescendo a cada instante, enquanto Clara se perguntava qual era o papel dela neste caos. Haviam segredos e histórias entrelaçados, e agora tudo parecia estar prestes a desmoronar. O que essa família tinha a esconder? O que havia acontecido com a Clara do baú? O medo gelava a alma dela, enquanto a tensão tomava conta e o futuro se tornava um mistério sombrio, deixando Clara à beira de uma escolha que mudaria tudo. Clara sentiu o tempo parar. O homem, com os olhos ferozes, avançava como um touro, intenção nítida em seu olhar. Dona Leonor se colocou na frente dela, uma barreira de proteção. Fique atrás de mim, Clara. Eles não podem tocar em você. A multidão se aproximava, um mar de rostos que parecia ter surgido do nada. Murmúrios, expressões de raiva e medo. Clara não compreendia. O que estava acontecendo? Por que tudo isso? Uma voz forte ecoou do grupo, cortando a tensão. Essa história deve morrer. O homem falava como um juiz, e cada palavra dela ressoava como uma sentença. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Clara gritou, sua voz carregada de desespero. Isso é uma parte da minha vida. A verdade deve ser conhecida. As ondas atrás dela pareciam intensificar a agitação do momento. A água subia e descia, como se estivesse dançando numa sinfonia de caos. Calem-se! Vocês não sabem o que estão despertando. Uma mulher se soltou do grupo, seus olhos ardendo, e Clara a reconheceu. Era Maria, uma antiga amiga da vila. Clara, por favor, o que você encontrou não é só um baú. É uma maldição. Uma maldição? Clara sentiu seu estômago revirar com a palavra. O mar rugia ao longe, quase como se estivesse concordando com a advertência.
Não, isso não pode ser verdade. Sim, Dona Leonor sussurrou, olhando intensamente para a multidão. Eles têm razão de estarem preocupados. A outra Clara, ela não apenas amou, mas também foi traída. A dor dela se espalhou como um veneno. E agora, você está no meio de tudo isso. As palavras da mulher foram como um golpe. O que era essa história que ela ainda não conhecia? Clara sentiu a pressão aumentar em seu peito. A distância entre os eventos passados e seu presente se encurtava a cada segundo. E se eu não estivesse aqui? Se não tivesse encontrado o baú? Isso mudaria tudo? Clara aludiu Maria. Você não pode abrir isso. Pode despertar algo que não sabemos como controlar. Ninguém saiu ileso daquela história. Você é a única que pode quebrar o ciclo. O homem avançou novamente, mas um grito petrificou a todos. Chega! Era uma voz desconhecida, mas poderosa. Um jovem despontou correndo em direção a Clara, segurando um papel amassado. Clara, você precisa ver isso. Ele ofegava, e seu olhar estava carregado de urgência. Do que se trata? Clara questionou, a ansiedade crescendo. É uma carta. De uma mulher que sabia de tudo isso. Ele estendeu o papel, e assim que Clara o pegou, outros gritaram para que ela não lesse. O pânico se espalhou pelo ar, mas a curiosidade a empurrou a avançar. Ela desenrolou a carta, seus olhos se fixando nas palavras manchadas pelo tempo. Se você está lendo isso, então a história não acabou. A outra Clara, ela era mais do que você imagina. Ela é sua mãe. Clara ficou paralisada. O mundo ao seu redor desapareceu. A revelação a atingiu como uma onda devastadora. Mãe? Isso explicava tanta dor, mas também trazia mais perguntas do que respostas. Se a outra Clara era sua mãe, o que mais estava escondido? O que realmente aconteceu com ela? Isso não pode ser verdade, Clara gritou, a dor em sua voz agora misturada à confusão. Aquela revelação mudou tudo. Avançou como um redemoinho no seu coração. O que tudo isso significava? Por que ninguém falou sobre isso? As ondas atrás delas cresciam. O mar parecia arrastar o passado para a superfície, com a urgência da revelação. E quando a realidade se concretizou, Clara percebeu que a busca pela verdade seria ainda mais sombria do que imaginara. A multidão estava em silêncio, esperando a reação dela. Que segredos aqueles rostos conheciam? Clara segurou firmemente a carta, sua mente uma tempestade. O que mais ela estava prestes a descobrir? E mais importante, seu futuro ainda estava à mercê daqueles que queriam que a história ficasse enterrada para sempre. Clara estava paralisada. A revelação da carta queimava em suas mãos. Mãe? A ideia rodopiava em sua mente como um furacão, um turbilhão de emoções, dúvidas e medos. O homem do grupo à sua frente rugia uma nova ordem, mas Clara não ouvia. O mar, não muito longe, murmurou impassível, eterno e não menos misterioso. Isso não pode ser verdade, Clara repetiu. O eco da frase perdeu-se na brisa, mas na sua mente descontrolada soava como um lamento. Maria tentou intervir, mas Clara estava em um transe. Dona Leonor, eu preciso entender. O coração dela batia com o ritmo frenético das ondas e as lembranças da sua infância. Os almoços de domingo, os risos em família, pareciam agora distantes e distorcidos. Dona Leonor, com um olhar aflito, sussurrou. Clara, não se envolva mais do que já está. Isso pode acabar mal. Havia uma urgência em sua voz, como se o tempo estivesse escapando por entre os dedos. Mas Clara precisava saber. E se isso for verdade? O que aconteceu com ela? As palavras saíram como um grito.
e a multidão atrás dela pareceu hesitar. Havia temor, havia expectativa. Até mesmo o homem mais velho que antes parecia tão raivoso, agora murchava um pouco sob a força da verdade. O jovem continuou, ansioso. Você não conhece toda a verdade. A Clara do baú não é só sua mãe. Você precisa saber do que mais ela se envolveu, de quem ela realmente amou e quem a traiu. Traiu? Clara sentiu o chão sob seus pés balançar. O ar ficou pesado, o mar rugindo como se estivesse ciente do que se desenrolava em terra. O que você está dizendo? E, naquele momento, tudo mudou. O céu, que antes parecia claro, escureceu abruptamente. Nuvens escuras se formaram como uma cortina de fumaça. E como se o próprio universo estivesse sincronizado com a tensão da praia, um relâmpago cortou o céu, estilhaçando a atmosfera e fazendo todo mundo reagir. O barulho do trovão foi como um grito agudo, fazendo todos se encolherem. A terra tremeu sob seus pés e Clara sentiu a adrenalina correr. Os rostos, antes tensos, agora estavam aterrorizados. Dona Leonor virou-se rapidamente. Vamos, Clara, temos que nos afastar. Mas não deu tempo. O chão sob o grupo começou a se abrir. Fissuras surgiam como feridas. Pedaços de terra cederam e irromperam explosões de areia. O mar parecia chamado a um banquete de tragédia, e ninguém sabia se aquilo era uma maldição ou uma proteção. Corram! Gritou Maria, seu olhar fixo em Clara. Mas Clara estava imobilizada, observando a cena insana à sua frente. A multidão se dispersou em pânico, pessoas lutando para escapar da voracidade do chão que se desmoronava. Então, uma figura emergiu da escuridão. Um homem que Cláudia reconheceu imediatamente. Era Pedro, seu pai, que há anos não via. Ele parecia mais velho, cansado, mas os olhos ainda brilhavam com uma intensidade que desafiava o tempo. Ele estava ali, atravessando o caos como uma força da natureza. Clara, você não sabe o que está prestes a acontecer, gritou Pedro, mas sua voz foi tragada pelo rugido do mar e pelo caos ao redor. Papai! Clara não pôde evitar. O desespero a fez correr em sua direção. Kiri sabia o que ele não havia dito. Mas quando ela chegou perto, as fissuras ao redor começaram a se alargar e o chão sob ela ameaçava se abrir. Ele estendeu a mão, mas a imagem dele desmoronava antes dos seus olhos. Clara, cuide dela! Pedro gritou. Mas súbito, uma onda de areia a envolveu e a escuridão puxou para baixo. O mar rugiu como se reclamasse não apenas a história, mas as pessoas que ousaram se aproximar dos segredos enterrados. E então, como um eco do passado, Clara gritou, Mãe! E antes que pudesse entender, tudo desabou. A praia, a carta, tudo, tragado por um caos devastador. Agora Clara estava perdida, pendurada entre mundos, entre verdades que nunca conheceu e segredos que estavam prestes a ruir. O que mais teria acertado em cheio? A linha entre passado e presente se desfez, e no meio do desastre, uma única pergunta pulsava. O que ela realmente sabia sobre si mesma? Clara estava perdida, pendurada entre mundos, entre verdades que nunca conheceu e segredos que estavam prestes a ruir. O mar rugia, e juntos, pai, passado e tempestade ameaçavam engolir tudo. Ela olhou para Pedro, mas ele parecia tão distante, tão envolto em uma onda de sombras e memórias. Clara, você precisa. A voz dele se perdeu na escuridão, antes que pudesse terminar. O chão tremendo sob seus pés ficou ainda mais instável. E então tudo parou. O boato do mar silenciou e um brilho repentino cortou o céu. Todos estavam congelados, com medo do que estava por vir. Então uma explosão de luz emanou do baú.
Clara, como hipnotizada, olhou para a caixa enquanto um clarão ensurdecedor iluminava o cenário. O brilho a cercou, e algo poderoso brotou do interior. Era uma nova onda, uma força que parecia sugá-la. As vozes ao redor ficaram inaudíveis, como se o mundo tivesse sido silenciado, e naquele momento a verdade desabrochou diante dela. O que antes era apenas uma história obscura começou a tomar forma claríssima. Vultos, rostos e memórias da outra Clara borbulharam ao seu redor. Ela viu flashes de uma mulher vibrante, repleta de amor, mas também de dor profunda. Clara entendeu que a outra Clara não havia apenas sido uma vítima. Ela também era uma criadora dos próprios destinos. Isso é real? Clara sussurrou para si mesma, enquanto seu coração pulsava como se estivesse prestes a se quebrar. E como se o universo respondesse, a imagem da sua mãe se tornou vívida, tomando lugar diante dela. Os olhos dela eram os mesmos, mas havia uma tristeza profunda que Clara nunca tinha percebido. Clara! A voz de Dona Leonor rompeu o chão de confusão. A verdade está viva. Você precisa dizer o nome dela. Quem? Clara gritou, a frustração misturada à dor a levando ao limite. Quem era ela de verdade? Ela se chamava Clara também. Dona Leonor respondeu. O desespero em sua voz era palpável. Clara sentiu um nó em sua garganta, o terror crescendo. Ela percebia que havia um espelho na história, mas seu reflexo estava envolto em mistério. Você precisa entender. Ela não era apenas alguém que amava. Ela era tudo. O baú agora parecia vibrar, e até mesmo a areia ao redor dela se ergueu. Clara avistou nomes no ar, amores, traições, vidas interligadas, e no meio disso tudo, um rosto se destacou. O indivíduo enfurecido, e Clara sentiu uma afinidade estranha com ele. Um lampejo de raiva passou por ela. Ele estava envolvido na dor dela. Clara disse num sussurro. O homem do grupo, que sempre parecia tão hostil, estava agora ali, tomado pela luz, como se fosse parte do próprio mar. E de repente todo o grupo ficou parado, intrigado, como se eles também pudessem ver a verdade emergindo. Você não pode abrir isso, porque isso nos liga a todos, a todas as tragédias que passaram por nossa vila, gritou o homem. Mas sua voz parecia fraca agora, sem poder, como se o brilho do baú o tivesse enfraquecido. Dona Leonor, então cobriu a boca ao perceber a verdade. O que você está dizendo, Clara? A tensão saltou no ar. Não pode ser. E naquele momento, Clara olhou para o rosto do homem e o reconhecimento a atingiu como uma onda. O impacto foi devastador. Ela percebeu quem ele realmente era, o tio que havia sido exilado na sua juventude, o motivo de todo o segredo na família. A angústia se transformou em revolta. Você estava lá. Você sabe o que aconteceu. Os rostos ao redor mudaram, se tornaram sombras de uma verdade que tinha permanecido escondida. É verdade, Clara. Eu estava. E sua mãe. Ela não era a vítima do todo. Ela escolheu. E eu a amei. As palavras cortaram fogo como um punhal. Clara olhou para o homem, ela não podia acreditar no que ouvia. O que isso significava? Qual seria o verdadeiro significado de tudo isso? Nesse momento frágil, a tempestade estourou ao longe. As ondas começaram a quebrar com mais fúria, como se o mar estivesse protestando contra tudo. E no seio de uma revelação que mudava radicalmente a direção de sua vida, Clara se sentiu à mercê das forças em jogo. O futuro dela agora dependia de decisões coletivas e, o mais importante, da verdade. Ela estava no centro de um labirinto de segredos que a ligavam a um amor e a uma dor que nunca soubera. A história dela não era apenas sobre reencontros, mas sobre amor, traição e as consequências das escolhas feitas por gerações passadas.
As ondas e as tempestades estavam agora dentro dela, uma luta interna que ela mal sabia como enfrentar. E com tudo o que estava a se desenrolar, uma única pergunta pairava no ar. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade? Clara estava paralisada. A revelação da carta queimava em suas mãos. Mãe? A ideia rodopiava em sua mente como um furacão, um turbilhão de emoções, dúvidas e medos. O mar rugia lá longe e tudo parecia se aprumar para um clímax explosivo. O homem, que até pouco tempo atrás era apenas um espectro enganador, agora revelava não só um passado sombrio, mas um presente lotado de culpas. O foco estava na conexão dele com a outra Clara. Você amava minha mãe, não é? Ela perguntou, a voz quase um sussurro, como se cada palavra pudesse quebrar a tensão que pairava no ar. Ele hesitou, o olhar instável. Sim, Clara, mas isso não é tudo. O tom dele era pesado, e Clara via que havia mais a dizer. O mar rugia ainda mais alto, como se em plano cósmico o mundo estivesse se preparando para algo terrível. Então, o que aconteceu? A pergunta saiu arrastada, como se puxasse um peso da verdade que queria pôr à luz. O homem abriu a boca, mas a sua resposta estava prestes a se perder, quando um estrondo ecoou pelo céu. O impacto foi devastador. Um trovão rasgou as nuvens, e não era apenas o tempo que mudava. Um raio atingiu a água, fazendo todos darem um passo atrás. O que era um mar manso agora se tornava um monstro furioso. As ondas se ergueram como muralhas, e em segundos o caos tomou conta. Precisamos sair daqui! Dona Leonor gritou, mas Clara estava fixada na cena. E então, como um fantasma emergindo das profundezas, algo surgiu na água. Um barco, mas não um barco qualquer. É um barco antigo, desgastado, com as velas rasgadas. E a figura de uma pessoa, na proa, parecendo uma visão do passado. Sua imagem era claro como cristal, mesmo em meio ao temporal que se formava. "Clara!" gritou Pedro. Seu pai, como se tivesse surgido do abismo. "Vá! Precisamos ir agora!" Mas Clara não se movia. O rosto da figura na água acenou. "Por favor, escute. A verdade está no passado", a figura clamava, e uma onda de reconhecimento atravessou o coração de Clara. "Mãe?" O nome saiu como um sussurro desesperado. "Não!" O homem à sua frente explodiu e sua mão se estendeu para ela. "Não acredite, isso não é o que pensa." "Ela está presa." Dona Leonor olhou horrorizada. "O que você sabe sobre isso?" O homem hesitou de novo. O mar rugia como uma resposta, e o barco balançava, aproximando-se cada vez mais da margem. Clara, então, sentiu uma força irrefreável a puxar em direção à pessoa. Ela avançava, pisando firme enquanto o caos à sua volta chegava ao clímax. As ondas quebravam com uma fúria animal, mas a vontade dela era mais forte. "Eu preciso saber." Quando a figura finalmente ficou visível, Clara congelou. Era outra Clara, não como uma lembrança distante, mas como uma presença viva, sobrecarregada de emoções mal resolvidas. "Clara, eu fui!" Mas um estrondo cortou o ar. O céu se iluminou com um brilho ofuscante e um ramo enorme de relâmpago atingiu o barco, fazendo-o rachar em pedaços. Um eco ressoou na praia e o ar tremeu. Clara gritou e o pânico a envolveu. "Vá, eu vou te proteger." O homem pulou de repente em sua direção, bloqueando a visão da mãe. "Você não entende, é uma armadilha, não pode confiar." Mas as palavras dele foram abafadas pelo rugido das ondas e pela explosão do mar. O chão sob eles estremeceu e Clara, tomada pela confusão, se virou para olhar a tempestade em suas veias. "Por que você está fazendo isso?" A expressão dele se transformou e, àquela altura,
O olhar nervoso se tornava desesperado, porque se você descobrir a verdade, todos nós estaremos perdidos. E foi nesse instante que Clara viu, mais clara do que tudo, a verdade se materializar. O homem se virava para o lado e percebeu que uma sombra surgia atrás dele. Não era apenas o mar, mas outra figura, um rosto familiar e querido, mas que ela não esperava ver e que poderia mudar tudo. Você também está aqui? Palavras saíram como um eco. O choque quase a derrubou. O que significava isso? E se tudo o que ela acreditava até agora fosse uma farsa? O que mais estava envolvido? O mar rugiu e tudo ficou escuro. Clara sabia que havia cruzado uma linha invisível. A tempestade estava apenas começando. E ela se perguntava: quem realmente estava ali para protegê-la e quem a conduzia irresistivelmente ao abismo? Clara estava paralisada. A revelação da carta queimava em suas mãos. Mãe? A ideia rodopiava em sua mente como um furacão nessa confusão. Ela se voltou para o homem, que parecia ter perdido toda a força. A tempestade rugia ao redor. Relâmpagos cortavam o céu, mas sua atenção estava fixada nele. Você a amava. O que aconteceu? O homem abriu a boca, as palavras quase saindo em um sussurro. A amor foi verdadeiro, mas algo terrível aconteceu. Uma noite, uma traição. Ele hesitou e Clara compreendeu que havia mais. O peso das palavras pairava no ar denso e carregado. Nesse instante, um estrondo repentino começou a ecoar. Clara olhou para o mar, onde ondas imensas se erguiam, como se prometessem engolir tudo. E como se em resposta ao medo, a água começou a se agitar com uma força que desafiava a própria natureza. Nós precisamos sair, gritou Dona Leonor. Mas o foco de Clara ainda estava naquela revelação. Então algo indescritível aconteceu. Uma onda colossal subiu em um crescendo aterrorizante, e Clara, por um estranho impulso, estendeu a mão na direção do mar, como se quisesse resgatar a outra Clara, sua mãe, do abismo. E nesse instante, sem aviso, um clarão ofuscante iluminou o céu, e algo emergiu da água. Era uma figura, um homem, como um espectro do passado, agarrando uma corda que o levava em sua direção. Clara ficou sem palavras, quase incrédula. Quem é você? O homem sorriu de forma estranha. Eu sou o que os segredos esconderam. E ele, com um gesto brusco, lançou a corda na direção dela. O movimento provocou um alvoroço na multidão. O homem que antes estava enfurecido, agora parecia paralisado, os olhos arregalados. Não, não leve isso, é perigoso. A voz estava carregada de pavor, mas o raio de luz penetrava sua visão, tornando tudo surreal. Clara, agora quase inconsciente da tempestade, pegou a corda. Instantaneamente, uma série de visões começaram a inundar sua mente. Imagens de noites passadas, promessas sussurradas e pela primeira vez os rostos de seus avós. A verdade que foi guardada por tanto tempo agora parecia prestes a se revelar. Mas algo glacial deslizou pelo seu coração. Ela percebeu que naquelas memórias havia um trecho obscuro. Não pode ser. Eu tenho que... Clara balbuciou, e as imagens se intensificaram, mostrando a noite fatídica. Então a multidão gritou. O homem se aproximou dela, mas agora seus olhos brilhavam com malícia. Você realmente quer saber? Ele disse com um sorriso perturbador, e de repente, em um movimento inesperado, puxou a corda. E Clara, em um pacto de desespero e curiosidade, sentiu-se arrastada para o mar revolto. Uma onda golpeou o coração dela, afogando a voz do homem. O mundo desapareceu sob a água. Clara, longe da praia e das vozes,
lutou contra a correnteza. Ajuda! Gritou. Mas as ondas absorviam tudo. Quando finalmente emergiu, a respiração ofegante viu a figura de sua mãe. Mas algo estava errado. Os olhos não eram os mesmos. Clara, meu amor, você não entende a gravidade disso. A mãe a olhou, mas agora parecia mais uma estranha do que alguém que ela amara. O semblante estava povoado de uma sombra, como se cada palavra carregasse um peso insuportável. Por que me deixou? Por que não me contou sobre sua vida? O choque a atingia. Eu não tinha escolha. Havia alguém decidido a nos separar. E ele? A voz da mulher tremia, preenchida pela dor e pelo remorso. Mas antes que ela pudesse concluir, o homem que a puxara apareceu, com um brilho maléfico nos olhos. Você precisa saber de algo, Clara. Nesse momento, o mar revolto rugiu ainda mais, fazendo Clara sentir que toda a sua vida estava a ponto de se desmoronar. O que mais ele tinha para dizer? Qual era o verdadeiro vínculo deles? O que lutava contra elas emergindo das profundezas escuras? O eco de suas dúvidas reverberava, como um eco interminável nas ondas. E enquanto tudo parecia se desfazer, Clara entendia que cada resposta trazia mais segredos. O que estava reservado a ela, e como todos aqueles laços estavam mais entrelaçados do que qualquer um podia imaginar. A tempestade rugia, e um novo mistério se formava, como um precipício prestes a engoli-la. A verdade era como o mar, profunda e traiçoeira. O que mais teria a descobrir? Clara estava paralisada. A revelação da carta queimava em suas mãos. Mãe? A ideia rodopiava em sua mente como um furacão. A emoção pulsava dentro dela, misturando medo e esperança. À sua frente, a figura da mãe parecia se dissipar, envolta em névoa, enquanto o homem tentava agarrá-la novamente. O mar rugia e as ondas quebravam com voracidade, mas tudo o que Clara conseguia escutar era o seu coração acelerado. Calma, a mãe dela disse, uma expressão de desespero nos olhos. Você precisa saber a verdade, Clara, mas não a que acredita. Que verdade? Gritou Clara, incapaz de conter a frustração. O que você está escondendo? Nesse momento, o homem, que agora parecia mais uma sombra, avançou em sua direção. Você não sabe o que está chamando. A história que vai despertar pode não ser o que deseja. Mas, antes que ele pudesse dizer mais, uma explosão de luz iluminou o céu e uma onda colossal se ergueu, quebrando na praia como um trovão. A água explodiu e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O instinto de luta ou fuga tomou conta e ela se virou para sua mãe. Vem! Clara puxou sua mãe em um ato desesperado, mas então o que aconteceu a deixou em estado de choque. O homem começou a brilhar com uma luz intensa e os olhos da mãe de Clara ficaram fixos nele, cheios de um medo profundo. Você? Ela sussurrou, seus lábios trêmulos. Não pode ser. A revelação a atingiu como um soco. Clara olhou entre os dois, perplexa. O que você tem a ver com isso? Quem é você realmente? O caos ao redor se intensificava enquanto as ondas quebravam, quase tentando adverti-la. Então, sem aviso, o homem deu um passo à frente. Eu sou você. Sou a verdade que você não consegue ver. A ligação entre nós é mais profunda do que você imagina. Ele estendeu a mão e a luz se intensificou, quase como se estivesse tentando se fundir com Clara. Pare! Ela gritou, uma onda de pânico subindo pela sua espinha. Era como se ele estivesse tentando consumir tudo o que ela era, mas algo dentro dela, um impulso maior, uma necessidade vital de descobrir a verdade. As ondas aumentavam, a tempestade crescendo em intensidade. O homem a observava intensamente, e as palavras dele reverberavam em sua mente. Você é a herdeira, não só do meu amor, mas também da dor. E assim, Clara finalmente compreendeu.
Ele era a resposta a todas as suas perguntas ocultas. Com o coração acelerado, ela olhou para a mãe. Mãe, o que você sabia? Que amava esse homem? Ele não pode ser confiável. Clara, disse a mãe. A voz dela estava sufocada de emoções contidas. Você tem que ouvir. Se não disser agora, a maldição irá se repetir. O homem insistiu. O amor que sinto é verdadeiro, mas nosso passado é conturbado. Ele nos separou. O ar se tornava denso. Clara estava no centro de um furacão emocional, sua mente girando. Um amor proibido, uma traição que nunca acabou. Olhou para o homem e, em um momento de clareza, disse: Você é meu pai. O choque varreu a cena, como um grito silencioso. A mãe de Clara hesitou, os olhos arregalados, enquanto o homem a observava com um misto de pena e amor. Ele assentiu. Eu sou o que você nunca soube, o que a mãe escondeu por me amar. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A história que você queria ver enterrada é a razão da sua dor. E você se tornou um estranhamento na sua vida. E assim como se o próprio mar estivesse assistindo, a verdadeira natureza da conexão entre eles floresceu em um caos devastador. Clara se sentiu como se tudo o que conheceu até agora estivesse se desintegrando. Mas por que não me disse antes? A dor insuflada pela traição a atingia como ondas quebrando. Porque o mundo não se importa com a verdade, Clara, disse a mãe, a voz agora mansa. Eu tinha que te proteger. A tempestade ao redor crescia, e o vento uivava com um lamento que ecoava como um círculo vicioso. E naquele grau de confusão, Clara percebeu que havia muito mais em jogo. Todo o destino deles estava entrelaçado, não apenas entre segredos e memórias, mas em um ciclo de amor e traição que não se extinguiria facilmente. E enquanto a dúvida tomava conta, Clara se viu angustiada, sem saber se deveria confiar no homem que revelava ser seu pai ou encarar o passado que a mãe tanto lutara para esconder. Quando as ondas estouraram mais uma vez, ela percebeu que a luta estava apenas começando. A verdadeira tempestade estava para se formar, e o que quer que fosse revelado poderia arrastá-los de volta às profundezas do mar, e arrastar todos os segredos junto. Clara respirou fundo, o coração acelerado enquanto enfrentar. Gritou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O som de seu desespero se misturava ao estrondo das ondas que quebravam furiosas. Eu fiz isso para te proteger, ele retrucou, a voz embargada. Você não faz ideia do que estava em jogo. O olhar de Clara ia e voltava entre eles, sua mãe e o homem, buscando respostas no mar de confusão que inundava sua mente. Mãe, por que não me contou antes? A pergunta estava carregada de dor. Por que todos os segredos? Isso não é como uma história de amor. É uma tragédia. Sua voz tremia, mas ela se recusava a se afastar da verdade que agora começava a se desenrolar. Clara, você precisa entender, a mãe disse. Mas uma nova onda cortou o céu com um rugido ensurdecedor. Não, não agora! Clara estava à beira do desespero. Nesse momento tenso, a tempestade ao redor parecia viva, como se estivesse em perfeita sintonia com a paixão e a dor dela. O homem olhou para a mãe. Há um vislumbre de amor e arrependimento em seus olhos. Eu nunca quis que isso acontecesse. Fui forçado a me afastar, a colocar você em segurança. As palavras dele se misturavam ao som do vento uivante, criando um murmurinho quase inaudível. Sigam o fluxo, Clara. Dona Leonor gritou, com a voz alta e firme. Às vezes, o passado deve ser enfrentado, não escondido. Você é mais forte do que acredita. Essas palavras, embora carregadas de urgência, geraram um pequeno impulso de esperança dentro dela. E se o que estavam abrindo agora fosse a chave para libertá-los de todas essas dores? Clara olhou ao seu redor,
percebendo que a tempestade não era só externa. As emoções fervilhavam em todos, formando um campo carregado de desespero e expectativa. Ela precisaria ser a ponte. Eu não vou deixar que os segredos do passado nos destruam. Se somos ligados, então precisamos enfrentar isso juntos. O homem e a mulher se entreolharam, e Clara viu um resquício do amor que um dia existiu entre eles. Um amor que havia se perdido nas sombras do tempo, mas que ainda estava ali, esperando uma chance de florescer. O céu clareou por um momento, e Clara fez um gesto em direção ao mar. Eu vou buscar a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar o que está escondido nas profundezas. Não me importa o que isso custará. E assim, em uma onda de coragem, Clara se virou e avançou em direção ao mar revolto, buscando as respostas que tanto queria. Um grito ecoou, e uma nova onda se formou. O horizonte parecia se abrir, revelando uma luz intensa e um vislumbre de um novo começo. Vamos! Clara gritou, e Dona Leonor, seu pai e sua mãe a seguiram. A correnteza era forte, mas havia um calor reconfortante no centro de tudo. Ela sentiu que, não importa o que acontecesse, estava finalmente no caminho certo para desvendar tudo. Os segredos não podiam mais permanecer escondidos. Enquanto navegavam para um novo futuro, Clara percebeu que as ondas podem carregar segredos, mas também podem ser o reflexo de um recomeço. E então, enquanto o mundo girava e as profundezas do mar se formavam ao redor de suas esperanças, Clara entendeu que cada passo adiante era um ato de coragem e amor. Se chegou até aqui, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua ajuda é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar.